A guerra na Ucrânia tem sido um vexame para a Força Aérea da Rússia, já praticamente forçada a sair da própria Ucrânia após a perda de centenas de aviões e helicópteros. Essa força aérea foi reduzida a atacar a partir da retaguarda. Até mesmo o melhor caça da Rússia, o Su-57, praticamente não teve participação nos combates. A Ucrânia enfrentava um desafio: como você derruba um Su-57 quando ele está dentro da Rússia? A resposta foi um truque genial que fez a Rússia abater seu próprio caça. Esse truque, um cavalo de Troia moderno, fez as defesas aéreas russas mirarem no único alvo proibido. Quanto ao Su-57, digamos apenas que ele não está mais voando. Os primeiros relatos eram vagos. Em 23 de julho, a Euromiden Press disse que um caça russo, depois relatado e mais tarde confirmado como um Su-57, havia caído no Oblast de Moscou. Não houve vítimas, pois o piloto se ejetou e o jato não caiu em uma área populada. O incidente ocorreu às 13h50, no distrito de Odintsovo, que fica a cerca de 65 quilômetros a oeste de Moscou e próximo a Zvenigorod. Logo surgiram fotos dos destroços em chamas do jato em um campo. A Rússia permaneceu em silêncio. Disseram apenas que um avião de treinamento de combate caiu ao tentar decolar. O piloto se ejetou e não houve danos no solo. Depois, surgiram alegações de uma falha técnica que afetou o jato, forçando a queda. O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal por violação dos procedimentos de preparação e regras de voo. O Su-57, que caiu, foi um caso interessante. Provavelmente ele era baseado na base aérea de Kubinka, a mais próxima de Zvenigorod, situada a só 30 quilômetros a sudoeste da cidade. A Rússia usa essa base para voos de avaliação, demonstração e abriga as equipes acrobáticas Swifts e Russian Knights. A partir dessa base, a Rússia gosta de exibir seu suposto caça de quinta geração, além de realizar testes. A maioria dos outros Su-57 está longe dessa base. Eles foram transferidos para a base aérea de Diong, no extremo oriente russo, a cerca de 5.000 quilômetros das linhas de combate na Ucrânia. Isso já é bastante humilhante para a Rússia. Ela precisa manter seu melhor caça longe da Ucrânia, por medo dos drones. Agora, a Rússia perdeu um dos poucos Su-57 que estavam ao alcance da Ucrânia. Foi um drone que causou o dano? O caça russo sofreu a falha técnica que a Rússia alega? Acontece que nenhuma das opções. Algo muito mais constrangedor aconteceu. Incidente de fogo amigo claramente ligado à Ucrânia. Os boatos logo circularam. Eles contrariavam a versão russa de que uma falha técnica em um dos caças mais avançados do mundo teria derrubado o Su-57 perto de Moscou. Não foi a Ucrânia que iniciou os boatos. Blogueiros militares russos foram dos primeiros a questionar a versão do Ministério da Defesa da Rússia. O blogueiro Romanov foi um dos primeiros a questionar o que realmente ocorreu, postando no Telegram com foto do jato abatido. Diversas questões devem ser feitas à equipe de defesa aérea base de Moscou. Outro blogueiro militar chamado Arrowsmap afirmou abertamente que o Su-57 havia sido abatido pelas próprias defesas aéreas da Rússia e especulou abertamente que uma equipe usando um lançador de mísseis portátil pode ter causado o dano. A situação começou a se complicar. Apesar das perguntas, blogueiros militares russos destacaram um dilema enfrentado pela Rússia. Um incidente de fogo amigo pode ter sido registrado, o que é ruim, mas seria ainda pior retirar o Su-57, que ainda está perto de Moscou. Isso seria um pesadelo para as defesas aéreas da cidade. E as defesas aéreas tradicionais também não podem ser retiradas. Perdê-las deixa Moscou exposta, e essa cidade, junto com o território ao redor, já tem muito com que lidar em relação aos ataques de drones ucranianos nos últimos meses. E esses rumores chamaram a atenção para as defesas aéreas de Bas Moscou. Segundo a Aerospace Global News, Bas é reserva de combate do exército, indicando que a Rússia utiliza reservistas em suas defesas aéreas. Especificamente, grupos de milícias privadas e voluntários civis têm trabalhado ao redor de Moscou, a maioria armada com sistemas portáteis de defesa aérea, ou mainpads, para derrubar drones voando baixo. Mais uma complicação nessa história. A versão sobre a perda do Su-57 da Rússia passou de uma falha técnica que derrubou o jato para um reservista mirando no Su-57 com um mainpads e abatendo-o. No fim das contas, Bas Moscow parece ter desempenhado um papel, mas há mais nisso do que um reservista em pânico atirando em um Su-57.
O que parecia inicialmente uma falha e depois um erro, é na verdade algo bem mais preocupante para Putin e seus comparsas. O ocorrido em Odintsovo não foi nenhum dos dois. Este foi um caso de possessão, da Ucrânia tomando o controle das defesas aéreas russas, como o cavalo de Troia, entrando às escondidas em Troia, e depois usá-las contra um dos caças mais valiosos da Rússia. Pode ter sido a própria defesa aérea russa que abateu o Su-57, mas foi a Ucrânia que mirou. Segundo o informe Napalm, o canal do Telegram faz análise e investigação militar, usando inteligência humana, cibernética e inteligência de fontes abertas para expor o que ocorre em operações militares. Afirma que não houve erro russo neste caso. Em vez disso, a Ucrânia aplicou um truque engenhoso contra a Rússia e contou com um pequeno exército de hackers para realizar o trabalho. Resultado de influência cognitiva complexa e artifício cibernético, foi possível influenciar a equipe de defesa aérea da formação Baz-Moscou e transformar o sistema de defesa aérea russo em uma ferramenta para abater suas próprias aeronaves, informou o canal. O que veio a seguir foi uma análise interessante sobre o que ocorreu com o Su-57 da Rússia. Informe Napalm diz que a história na verdade começa em 17 de julho. Foi quando o canal revelou que processava novos materiais interceptados dos ocupantes russos. Entre esses materiais estavam transmissões de vídeo do próprio campo de treinamento de onde o Su-57 condenado decolou. Foi revelado que a Rússia treinava a equipe Baz-Moscou para interceptar drones ucranianos de longo alcance. O informe Napalm não guardou esses materiais interceptados só para si. Ele os transferiu com uma nota analítica para os setores competentes das forças de defesa da Ucrânia. Essa nota apresentava os procedimentos de treinamento de pessoal vigentes na Rússia, junto a algoritmos de combate, hardware e software usados, e possíveis vulnerabilidades no sistema de defesa aérea Baz-Moscou. Resumindo, o informe Napalm entregou as chaves do castelo da base aérea de Kubinka. A Ucrânia passou a usar essas chaves para acessar as defesas aéreas da base. As informações não serviam só para observar o inimigo. Abordagens permitiram influenciar o trabalho de uma das equipes do Baz-Moscou e usar o sistema russo contra o próprio alvo russo. Relata o informe Napalm. Logo depois, um Su-57 caiu em um campo próximo à base. Vítima de fogo amigo, possivelmente causada por hackers ucranianos que tomaram controle de um sistema de defesa aérea destinado a proteger Moscou. Isso foi uma falha técnica. Mas foi uma falha que Moscou não vai revelar tão cedo. O Su-57 estava voando normalmente. Foram as defesas aéreas, que deveriam proteger o caça e tudo ao seu redor, que enlouqueceram. A Rússia acabou de perder uma aeronave, que segundo relatos, custa cerca de 100 milhões de dólares, porque não conseguiu proteger seus sistemas cibernéticos dos hackers ucranianos. Esses hackers acharam uma brecha. Eles manipularam o sistema Baz-Moscou, e num instante, o principal caça russo foi atingido. Esse é o verdadeiro ponto aqui. É aqui que as coisas ficam interessantes, porque além do desafio real da Rússia em proteger seus sistemas cibernéticos de hackers ucranianos, há um problema ainda maior. Um problema que revela o quão patética a Força Aérea da Rússia realmente é e lança luz sobre a realidade por trás do que Putin afirmou ser o melhor caça do mundo. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Revelamos as histórias por trás das manchetes. Se você está obtendo informações do canal, então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para poder ver mais dos nossos vídeos assim que forem publicados. Vamos falar dos aviões russos abatidos. Tantos aviões abatidos. O Su-57, que a Ucrânia acabou de induzir as defesas aéreas russas a abatê-lo, é o mais recente de uma longa lista de caças, bombardeiros, aviões espiões e helicópteros que a Rússia perdeu em sua invasão à Ucrânia. Na verdade, essa derrubada acontece logo após um incidente recente, em que a Ucrânia conseguiu abater um Su-35 flanker russo em combate aéreo usando um F-16. Isso não era para ser possível. O Su-35 deveria derrotar o F-16 em um combate direto, mas falhou. Parece que as alegações da Rússia sobre seus caças não se confirmam em combates reais. Mais sobre isso no contexto do Su-57, mais tarde. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia já perdeu 439 aviões e 354 helicópteros desde que Putin iniciou sua invasão. Se você quer saber por que a Rússia não usou sua enorme força aérea, que segundo o relatório do Global Firepower, mantém 4.237 aeronaves, 2.754 das quais estão prontas para combate. Então essa é a sua resposta. A Ucrânia continua abatendo meios aéreos russos, estejam na Ucrânia ou escondidos dentro da Rússia.
O Su-57, que agora queima em um campo de Moscou, nem é o primeiro que a Rússia perdeu em sua guerra. Em junho de 2024, a Ucrânia conseguiu danificar 2 deles usando drones em um ataque à base aérea de Aktubinsk. E na primavera de 2026, drones ucranianos alcançaram a base de Chagou, perto dos Urais, destruindo mais 2 Su-57, junto com um Su-34. E outro caça não identificado fabricado pela Sukhoi. Não é a primeira vez que a Rússia abate suas próprias aeronaves, mas é a primeira com confirmação de hackers ucranianos manipulando as defesas aéreas russas. Várias das perdas aéreas russas foram causadas por suas próprias defesas aéreas, atingindo aeronaves do país. A Aerospace Global News informa que o número de suas próprias aeronaves que a Rússia derrubou não está confirmado, mas provavelmente é superior a 10. Sabemos com certeza que a própria Rússia atribuiu fogo amigo a vários incidentes, incluindo a derrubada de 2 aviões A-50U, Mainstay AEW e C. Ainda não está claro se o Kremlin prefere histórias de fogo amigo a admitir um ataque ucraniano bem-sucedido. No final de 2024, as defesas aéreas russas derrubaram o voo 824 do Azerbaijão, um Embraer 190 sobre o sul da Rússia. Esse incidente aparentemente ocorreu durante um ataque de drones ucranianos, então as defesas aéreas estavam definitivamente ativas. A Rússia também atingiu um avião da Aeroflot que voava da Bielorrússia em julho de 2025, apesar de o avião ter conseguido pousar em segurança em Moscou após ser atingido por fogo antiaéreo. A Euromídia Impressa acrescenta mais vítimas à contagem de baixas por fogo amigo. 1. Su-27. Voando sobre a Crimeia ocupada, foi abatido por fogo amigo russo em março de 2024. Em 2023, sobre Tokmak, os russos mataram um dos seus próprios pilotos, de Su-35, usando um sistema de defesa aérea S-300. E perto de Moscou, as defesas aéreas russas abriram fogo contra os próprios helicópteros do país, em 2025, após confundi-los com drones. É como se a Ucrânia nem precisasse invadir as defesas aéreas da Bas Moscou. Se esperassem, a má coordenação entre defesa aérea russa e aviadores faria o trabalho por eles. Agora chegamos ao Su-57, russo, e a uma pergunta ainda não feita. Como o Bas Moscou conseguiu derrubar o jato? Não estamos falando da invasão dos sistemas. O Su-57 deveria ser um caça furtivo de 5ª geração, no mesmo nível de aeronaves americanas como o F-35 e o F-22. Putin mesmo disse isso. O Su-57 deveria ser o melhor caça do mundo. Se as alegações da Rússia forem corretas, o caça quase não apareceria nos radares, tornando quase impossível para a Bas Moscou abatê-lo. Isso nos leva a tirar uma de 2 conclusões. Bas Moscou é tão eficaz que derruba um dos melhores e mais furtivos caças do mundo. A Rússia não se importaria com essa conclusão, mas é difícil afirmar isso após a Ucrânia atingir repetidamente a região de Moscou com drones nos últimos meses. Se Bas Moscou realmente for tão eficaz quanto esse incidente de fogo amigo provocado faz parecer, Moscou deveria ser bem mais segura do que é. A segunda conclusão é a mais interessante. O Su-57 pode não ser tudo o que Moscou afirma que é. Como diz a Global Defense Corps, o abatimento desta aeronave por um sistema de mísseis da era soviética mostra novamente que ela não é um caça furtivo de 5ª geração. Observe o uso da palavra novamente. Não é a primeira vez que surgem dúvidas sobre o Su-57 e suas supostas capacidades furtivas. Em dezembro de 2022, o Aviation Geek Club publicou um relatório contundente, mostrando que os Su-57, apesar de serem anunciados a compradores em potencial como caças furtivos, não se comparam aos equivalentes americanos. O veículo revelou que tanto o F-22 quanto o F-35 possuem uma seção transversal de radar, ou RCS, entre 1.000 e 10.000 vezes menor do que a dos Su-57. Até mesmo o aposentado F-117, que foi desenvolvido na década de 1970 e é a primeira aeronave furtiva operacional, tem uma RCS muito menor do que a do Su-57. Há vários motivos para isso, como as armas serem carregadas externamente no Su-57 e o caça ser basicamente uma versão melhorada do Su-27. No fim, isso mostra que a Rússia não consegue construir um caça furtivo. Claro, ela vai afirmar que consegue. Mas a RCS do Su-57 não é um acidente. É o que a Rússia pretendia alcançar, ainda está longe de ser realmente furtivo. Neste momento, Moscou só passa por sucessivas humilhações. Su-57 caiu. Isso já é ruim o suficiente. Depois, revelou-se que as defesas aéreas russas derrubaram o jato. Após isso, descobrimos que hackers ucranianos se infiltraram no sistema de defesa aérea russo usando um cavalo de Troia. Além disso, um Su-57 não deveria ser detectado pelas próprias defesas que o abateram. O suposto melhor caça do mundo da Rússia acabou de ser exposto.
Substituir este caça perdido será difícil para a Rússia. O Global Defense Corps afirma que acredita-se que a Força Aérea da Rússia tenha apenas cerca de 3 dúzias de Su-57S em serviço. O Kremlin enfrenta dificuldades para construir mais, provavelmente devido às sanções ocidentais. A Rússia também tem tentado vender os Su-57, embora a única venda registrada até agora tenha sido para a Argélia. Não haverá muitas outras vendas depois que a Ucrânia acabou de revelar o que o Su-57 realmente é: um caça de quarta geração atualizado que não consegue se esconder de sistemas de defesa aérea criados décadas atrás. Reflita sobre o que os moradores de Moscou devem estar pensando agora. A região deles está sob ataque. Os drones da Ucrânia têm voado, e está claro que nem mesmo os enormes sistemas de defesa aérea que foram instalados ao redor de Moscou estão sendo suficientes para detê-los. A Ucrânia atacou a região de Moscou várias vezes em 2026, incluindo no fim de junho, quando mirou um centro de satélites no Oblast. Os drones da Ucrânia também têm atacado uma empresa chamada Wildberries, que é frequentemente chamada de a versão russa da Amazon, e também vende drones, equipamentos militares e componentes de uso duplo. Usuários da Wildberries em Moscou, de consumidores a donos de negócios que dependem do serviço para ganhar dinheiro, estão em pânico, enquanto depósitos queimam e bilhões de dólares em estoque viram fumaça. Segundo a Reuters, Moscou só não enfrenta a crise de combustível na Rússia porque o combustível está sendo redirecionado da Sibéria para a cidade. Essa meia medida só funciona por um tempo, antes que moscovitas enfrentem filas de horas nos postos de gasolina, assim como os demais russos sem o privilégio de morar na cidade dourada de Putin. Agora eles veem as defesas aéreas de Moscou falharem tanto que abatem caças ultramodernos que Putin dizia serem os melhores do mundo. O que essas pessoas devem estar pensando agora? A guerra iniciada por Putin não só chegou à porta deles, mas também mostra que a Ucrânia está cada vez mais forte. Os drones provam isso. Agora, a Ucrânia consegue invadir os sistemas de defesa aérea russos, forçando-os a atirar no próprio equipamento. Isso poderia acontecer de novo? Se isso ocorrer, qual alvo a Ucrânia fará essas defesas atingirem em seguida? Essas devem ser as perguntas dos moscovitas, que agora podem ver mais claramente do que nunca que seu grande protetor, Putin, não pode protegê-los de nada. É exatamente isso que a Ucrânia quer. A forte presença de defesas aéreas russas em Moscou é um truque brilhante, e isso produzia um resultado devastador para um Su-57. Porém, a mensagem que a Ucrânia enviou com esse cavalo de Troia é ainda mais valiosa. A guerra de Putin se aproxima diariamente das portas de quem vive na única cidade que deveria ser intocável. Até quando os moscovitas suportarão isso antes de questionar seriamente seu presidente e o estado das forças armadas que ele formou? Enquanto defesas aéreas russas miram os próprios russos em Moscou, russos em Belgorod enfrentam um problema diferente. A guerra de Putin nos alcançou anos atrás, e poucos dias antes da revelação do desastre do Su-57 da Rússia, a Ucrânia realizou um ataque para entrar para a história. Uma barragem de Belgorod foi rompida. A inundação interrompeu tudo. Existe um propósito militar inesperado e brilhante para esse ataque, que você pode descobrir assistindo ao nosso vídeo. Além disso, se você gostou deste vídeo, temos muitos outros esperando por você no programa de assuntos militares. Inscreva-se hoje para ser um dos primeiros a ver as novidades. Obrigado por assistir.